Prepare-se porque hoje as histórias inspiradoras vão ser filosóficas. Minha entrevistada acredita que a gente deve dizer sim sempre que possível e dizer não sempre que necessário. Escritora com 38 livros publicados no Brasil e no exterior, como na França, Espanha, Itália, Canadá, Argentina, México, Cuba, Uruguai. O que ela tem a ensinar? Quais reflexões são necessárias para ter uma vida feliz e com sucesso? Para essas e outras perguntas, você já sabe, um pouquinho de educação. Eu vou conversar com a escritora, filósofa, mestre em educação, titular da Academia Carioca de Letras e da União Brasileira de Escritores, Tânia Zaguri. Muito bem-vinda, Tânia. É um prazer conversar com você aqui no Educação. Eu é que agradeço o convite, o prazer é todo meu. Eu espero poder ser útil a quem nos ouve. Nossa, uma mulher como você que já passou por tantas coisas, a gente sabe que, principalmente nesse ramo da literatura, eu soube gravando Educação nesses anos todos de gravação, conversando com agentes literários, que a mulher sofre ainda preconceito nessa área. Então, assim, você pra gente com certeza vai trazer muitas histórias inspiradoras. E aí a gente vai começar da sua infância, que você teve sempre o desejo de ser professora. Como é que foi para você se despertar do amor pela educação? Bom, na verdade, é uma história bem interessante, porque vem do amor que eu tinha e continuo tendo, pela minha irmã caçula. Entre eu e ela, nós temos 6 anos de diferença. Ou seja, quando eu tinha lá para os meus 10 anos, 11, eu comecei, a gente brincava muito juntas, né? E eu comecei a brincar de ensinar ela a ler, porque eu contava histórias para ela e ela mostrava interesse em aprender a ler. E aí eu, com 11 anos, inventei uma cartilha para poder alfabetizá-la, baseada, evidentemente, um pouquinho nas coisas que eu tinha recebido na escola quando me alfabetizei. E aí, em poucos meses, ela estava lendo tudo. Nossa. E aí eu descobri que o prazer que a gente sente quando você dá quando você propicia, melhor dizendo, essa capacidade, que é uma abertura para o mundo infindável, para uma vida sempre crescente em termos de conhecimento e de sabedoria, eu descobri o prazer que dá você poder propiciar isso a outras pessoas. E aí, aos 11 anos, eu decidi que eu ia ser professora. E assim foi. Eu segui isso e hoje eu já tenho 53 anos de magistério. Uau! Não é de idade, não. Mas que coisa linda você perceber isso e, por meio do amor, conseguir se descobrir, porque realmente é muito lindo a gente dar aula. Eu dei aula durante anos, quando era apresentação assim de algum trabalho dos alunos na escola, enfim, eu começava a chorar do nada, porque você vê a evolução de um ser humano, né? Você vê a aquisição dele, a construção dele de conhecimento, de ampliar, de ser. Isso é uma coisa muito linda e com certeza estreitou os laços mais ainda entre você e a sua irmã, porque imagina. E o que eu fico curiosa... Realmente, isso é uma coisa que você falou, que vem de encontro ao que eu falei antes, sem dúvida, é uma emoção enorme. Eu digo que nós docentes, por mais que a nossa profissão seja uma profissão difícil, não é bem remunerada, tem alguns problemas sérios, mas o contato com o aluno em sala de aula, quando você tem realmente essa vocação e esse prazer de propiciar conhecimento, é inegavelmente uma profissão muito feliz, porque dá muito retorno para a gente. Até hoje, você acredita, né, que eu tenho
ex-alunos, depois porque eu fiquei algum tempo alfabetizando, depois eu passei para o ensino superior, onde eu trabalhei 30 anos, e você acredita que eu tenho ex-alunos hoje que são professores também, e que se correspondem comigo, a gente está sempre se falando, e toda vez que eles podem, eles me dizem que eu ajudei a despertar neles o prazer de ler, o prazer de aprender. Então, isso não tem preço. Eu acho que é uma profissão que realmente nos dá muitas alegrias. Não tem. Eu também tenho até hoje aluno que me encontrou em rede social, aí já tem trigêmeos. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, ele já tem trigêmeos, já é um homem. E outros também. Isso é muito legal. Legal quando você ouve assim, com certeza você já deve ter ouvido muito. Poxa, as palavras que você dizia em sala de aula, porque eu dei muito aula em escola pública, então não era só o conteúdo, na verdade nunca é, né? Paulo Freire, me desculpe, não é o conteúdo ali o importante, é tanta coisa na construção daquele ser humano que está ali, que a gente faz parte e é modelo. Agora, na sua família, sempre houve apoio para não estudar, não era uma opção. Que eu já pesquisei sobre você. E isso trouxe para você muita coisa boa, mas em algum momento na sua infância trouxe um peso, tipo assim, ai meu Deus, eu tenho que estudar, eu tenho que parar aqui para estudar. Como é que era para você? Tinha pressão ou esse não é uma opção, era algo suave? Não, era extremamente suave. Não era feito assim como você é obrigado a estudar. Não era feito assim como uma pressão nem como uma obrigação. Era uma coisa que ficava claro. Minha mãe, principalmente, que era na época, né, da minha infância, as mulheres, uma grande maioria não trabalhava fora ainda, né? Foi na minha geração que as mulheres, baby boom, essa minha geração, né, que saiu realmente para o mercado de trabalho. Então, a minha mãe, por exemplo, que era uma pessoa meiga, doce ao extremo, ela era uma das poucas pessoas que tinha até o ensino médio, ela era contadora. Uau. Mas não trabalhou. Depois que se casou, logo que ela engravidou da minha irmã mais velha, ela parou de trabalhar para cuidar de nós, né? Depois nasceu minha outra irmã, então somos 3 irmãs, e a mamãe que cuidava da gente, o papai era o provedor financeiro, como era mais ou menos o habitual nesse momento histórico. Mas a pressão não era uma pressão negativa, nem, digamos, de força. Era, assim, sempre através do amor, porque minha mãe também adorava ler. O meu pai, só para você ter uma ideia, eu acho que isso é uma coisa que sempre me maravilhou no meu pai. O meu pai teve uma infância muito pobre, ele realmente passou fome na infância, e ele só pôde estudar até a 3ª série primária. Mas ele gostava tanto de ler, tanto, que eu só descobri que ele nem tinha o primário completo, né, o que a gente chama hoje de ensino fundamental, na primeira fase do ensino fundamental, ele só tinha até a 3ª série, e eu só fui descobrir isso aos 18 anos. Eu já estava na faculdade de filosofia, nós discutíamos entre nós temas filosóficos, porque eu chegava em casa assim, animada, e aí eu contava, eu estou estudando isso, Sócrates, que eu me apaixonei por Sócrates, né? Apaixonante. E aí a gente discutia, né? O que significa... E ele discutia de uma forma tão fundamentada, que só muitos anos depois, quer dizer, lá, depois quer dizer, quando eu estava na faculdade, mas depois, meses, a gente conversar sobre essas coisas, um dia, numa conversa, que ele me revelou isso. Assim, ano passado, ele falou, pois é, porque se eu tivesse tido a oportunidade de estudar mais, mas eu só fiz até a 3ª série, e eu fiquei assim, sabe, meu queixo caiu. O poder da leitura. Porque realmente a leitura, né? A leitura, ela tem um papel na nossa formação inigualável. Uhum. Você tinha, quando você era nova, assim, livros ao seu alcance, ali onde você pudesse pegar, manusear? A gente já fala muito disso aqui no programa. Como eu disse, a minha mãe é uma pessoa que até
Infelizmente, ela faleceu agora, recentemente. Meus Ela viveu sentimentos. muitos anos e, infelizmente, agora na pandemia eu tive essa grande tristeza, essa perda da minha mãe durante a pandemia. Mas a minha casa sempre teve livros. A gente não tinha muito poder aquisitivo. O poder aquisitivo era de classe média baixa, né? Da minha infância. Mas, por exemplo, aniversário, a minha mãe e a irmã dela, que é a minha tia favorita até hoje, que já é falecida também, todo aniversário meu e das minhas irmãs eram livros que a gente ganhava, sabe? Eu me lembro que a coleção de Monteiro Lobato, eu ganhava 2 livros a cada presente da mamãe, 2 livros, da titia, 2 Ai, livros. que beleza! Então, assim a gente foi formando uma biblioteca e eu fui realmente ficando cada vez mais ávida de leitura, porque eu sempre digo que é muito bom a gente não passar necessidades, e alerto muitos pais, que é meu foco de trabalho grande também, eu sempre alerto muitos pais, não tenham pressa de dar tudo para os filhos, muito cedo, muito rápido, de, sabe, submergir a criança de tanto presente, de tanta roupa, de tanta coisa, porque eles não têm tempo para desejar nada. Ótimo. E isso foi uma vivência muito boa que eu tive. Eu não passei fome, nenhuma necessidade, né, fisiológica, física, nada disso. Porém, tive muito afeto, muito carinho na minha casa, mas, veja, a gente, para conseguir alguma coisa, a gente tinha que esperar, tá? Chegar os livros no meu aniversário. Eu não digo que uma pessoa de classe A ou B vai fazer isso, né? Mas também o que eu vejo hoje acontecer é que os pais, às vezes, sabe, dão tanta coisa, e tão rápido, e tão cedo, que é surpreendente que eles realmente acabem desestimulados, né? Meio sem... perde interesse, não tem nada pelo que lutar. Não é à toa, eu acabei de dar uma palestra há 2 dias atrás sobre as idades, né, sobre adolescência, idade adulta, infância, e uma das coisas que eu alertava os pais é para o aumento muito impressionante. Na última década, o suicídio entre os jovens aumentou em mais de 20%. Uma loucura. E não isso. Exatamente, não é de pessoas de classe D e E, ou que estão passando fome. Não, uma grande parte de jovens também de classe A, B e C, que simplesmente perderam o encanto da vida, porque muitas vezes eles receberam tantas benesses, principalmente benesses que eu digo materiais, que eles perdem o interesse, não tem mais vontade de lutar, não tem pelo que lutar. Eu acho que é importante que a gente sempre dê um pouquinho isso para os nossos filhos, um projeto. Isso ajuda muito. A conquista é importante. Exatamente. E os momentos de prazer também, que muitas vezes são substituídos pelo ambiente virtual, pelos tablets, pelos celulares. Então você acaba não sabendo o que é viver realmente, você sabe o que é assistir a vida. Então você assiste a vida ali, né, correndo, mas você mesmo não está vivendo... Aqui, olha, esse livro aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês... Novos perigos que rondam nossos filhos. É um livro em que eu trato muito dessas questões também ligadas à web. Essa questão de dar tudo é um perigo, a gente não imagina, né? A gente pensa sempre, acho que a tendência dos pais, das pessoas que amam seus filhos ou a quem você esteja criando, é que você acha que você dando as coisas, você está fazendo ele feliz. Nem sempre. Então, é um livro que a gente mostra muito essa questão, sabe, do quanto o excesso pode ser tão prejudicial quanto a falta, a ausência, né? Então, por isso, os novos perigos, vocês estão vendo aqui a ilustração, ó, tem um tablet, tem um computador de mesa, enfim, são essas novas mídias que têm que ser muito bem trabalhadas. É isso que eu quero aprofundar isso com você, que eu achei muito interessante o título do seu livro, eu quero saber mais. Mas antes eu queria te perguntar, qual é a filosofia, você falou de uma forma muito carinhosa do seu pai, de uma forma muito carinhosa da sua mãe, da sua tia, da sua irmã, mas qual a filosofia e de quem
você traz até hoje com você? Estou falando filosofia porque você é filósofa, então qual a filosofia de vida que você traz que te ajuda nos momentos de desafio, quando você está ousando lançar um livro novo, enfim, ou quando você tem algum obstáculo? Eu acho que a grande lição de vida que eu tive deles foi o exemplo. Que, aliás, eu sempre repito isso para pais e professores. O exemplo é o melhor método de ensino. Com certeza. Porque se você... Então, na minha casa, o que eu via? Meus pais lendo, meu pai, que foi parcialmente alfabetizado, ele chegou a um nível de conhecimento e de capacidade que é praticamente inacreditável. Então, esse exemplo era um. O segundo era exatamente que tudo era feito de uma forma prazerosa. Então, assim, você descobrir o prazer da leitura, o prazer de aprender, eu acho que aprendi muito com eles, né? O papai pelo próprio exemplo de vida dele e a mamãe por ser uma mulher que estudou, até se profissionalizou quando não era uma época em que isso ainda era uma realidade da maioria das mulheres, como é hoje, né? Ainda não é a totalidade, mas é a maioria. Aliás, a esse propósito, até assim, eu fico impressionada, porque recentemente eu li um artigo, preparando uma palestra, eu li um artigo que me deixou assim, surpresa, que é o fato de que algumas mulheres, um percentual já significativo de mulheres, está preferindo não trabalhar, ficar em casa só com os filhos. Nossa. Mas, pois eu achei inacreditável. Claro que não são pessoas nem de classe C nem D, é classe A e B. Então, porque tem um poder econômico, porque, não, digamos assim, não precisa. Mas isso é uma outra coisa que eu aprendi com meus pais. A gente não trabalha só porque precisa. A gente trabalha porque a gente tem alguma coisa para deixar no mundo, né? Algum legado para os nossos filhos, para os nossos netos. E na nossa profissão, dentro do que a gente puder fazer, cada um na sua especificidade profissional, mas do que a gente puder deixar de exemplo, de competência, de esforço, de fazer bem feito. E a outra coisa também, de se relacionar de uma forma amistosa, agradável, educada. Então, acho que esses foram basicamente os exemplos, digamos, a filosofia, né, que orientava a minha família, meus pais, né, especificamente, e fora o afeto, né, que era uma coisa super importante, que faz toda a diferença. Pode, né? Pode, entre aspas. Não vou nem falar pode. Falta tudo, que falte tudo menos... nem que falte, é difícil a gente expressar, porque pode dar a impressão que pode, não pode. Mas o afeto, vou inverter, o afeto não pode faltar, não pode nunca, porque não tem desculpa para faltar assim no sentido de, é algo que se compre, não é algo que se compra, é algo que se doa. Então, na família, na educação, o principal é o afeto. Eu vejo, assim, os entrevistados, muita gente que eu entrevisto, que passou por dificuldades, mas que tinha o afeto de quem estava próximo, da família, de amigos, de alguém que criou e que conseguiu vencer. E você falou de uma coisa assim, também de ter tudo e, de repente, tá se automutilando, tá fazendo coisas ruins para si, é algo realmente que a gente precisa pensar, né? É a mesma coisa em relação às mulheres. Tudo bem, quer ser dona de casa, isso, a gente não é contra isso, a gente valoriza isso, mas o que a gente está falando sob o ponto de vista histórico, sobre quantidade de pessoas. E eu acho, Tânia, não sei se você concorda comigo como professora, a gente já discutiu muito isso aqui no Educação, quando você falar deixar um legado. Mas a gente, quando o cara faz 15 anos, quando ele tem 3 anos de idade, 4, a gente pergunta, o que você quer ser quando crescer? E é complicado essa escolha. Você acha que tem a ver com, de repente, uma pressão muito forte de você ter que ter aquela escolha, porque nem todo mundo tem a sua sorte, né, de descobrir assim, dessa forma tão bonita.
e às vezes vai para uma carreira, vai fazer uma coisa, porque eu já ouvi de pais isso, porque só vai ser médico e engenheiro, só tem essa opção, ou médico, engenheiro ou advogado, porque isso é que dá dinheiro. Então, essas coisas não vão fazendo também o que as pessoas não tenham esse prazer no trabalho que você falou, essa lucidez de perceber que você não está trabalhando só pelo dinheiro, mas para produzir alguma coisa para a sociedade? Olha, eu acho que, na verdade, isso que você falou dos pais pré-determinarem a profissão, principalmente essas três, que são as que têm mais status, eu creio, né? Na verdade, isso já mudou bastante, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Mas eu ouvi tem pouco tempo, viu? Eu fiquei assim... Como assim? Mas não... Não é maior, já não é mais com a quantidade que era, né? Eu não posso afirmar que isso tenha acabado totalmente. Mas mudou muitíssimo, sem dúvida, e é até mais ou menos raro isso acontecer. O que eu tenho visto, acompanhado nesses 53 anos de magistério, e que aí a gente tem contato com pessoas de vários níveis socioeconômicos, né? E vários tipos de família também, o que eu vejo mais, assim, as pessoas quando estão muito bem do ponto de vista financeiro, quer dizer, o pai é dono de uma fábrica, o pai tem uma empresa, ou o pai tem uma rede de lojas, pessoas de mais alto poder aquisitivo, elas, em geral, tentam mostrar para os filhos que eles estão tendo essas benesses todas da vida, financeiras, econômicas, graças a esse trabalho, né, essa fábrica, ou essa loja, ou essa empresa que o pai criou, que a mãe criou, e que deu muito certo. Então, eles tentam induzir um pouco os filhos a continuarem, para não se perder isso que foi criado pelo trabalho deles. Mas, em geral, junto com isso vem, então você faz administração, se for um caso de uma empresa em que necessite administração, ou faz direito. Então, há uma sugestão, sim, mas eu creio que é muito pequeno o número de pais hoje que impõem. Até porque, eu não sei se você sabe que a maior parte dos meus livros eu trato de educação na família. Aliás, eu vou mostrar aqui o meu livro que mais vende. Super importante. Ele está... Eu fico até... Limites sem trauma, adorei. Esse livro está na 99ª edição. Parabéns. 99 edições no Brasil, fora que ele está traduzido para vários países da Europa e das Américas. Limites sem trauma, construindo cidadãos. Então, na verdade, o que eu vi, que aliás me levou a começar a escrever, foi exatamente os pais começando na minha geração de pais, o foco mudou muito da geração dos meus pais, que tinham como preocupação central a formação ética dos filhos. Então, eles falavam, o meu filho vai ser um homem de bem, que significava ser honesto, trabalhador, não burlar as leis, né? E respeitar o próximo, enfim. A minha geração, que foi a geração que sofreu a influência do desenvolvimento grande da psicanálise e da psicologia, mudou o foco, começou a se preocupar com a felicidade. Então, em vez de falar como a geração anterior, eu quero fazer o meu filho um homem de bem, eles dizem, eu quero fazer do meu filho um homem feliz, uma pessoa feliz. Eu quero que meu filho seja feliz. E aí começaram a falar aquelas coisas que vocês todos já devem ter ouvido. Meu filho, faz o que é melhor para você. Um erro enorme dos pais, porque não é fazer só o que é melhor para ele, porque a gente acaba criando uma geração de pessoas egocentradas que só pensam no seu bem. E elas foram educadas assim. Então, de certa forma, elas até não têm muita culpa, mas a gente hoje está vendo isso, né? Então, eu gostaria até mostrar para vocês esse livro aqui,
que eu escrevi justamente ao perceber que você mima teu filho, dá tudo para ele, tudo que ele quer, fazer só o que ele quer. Quando ele cresce, ele vira um adulto mimado. E quem é que vai sofrer com isso? Os pais, os avós, né? Pais negligenciados. E a gente hoje, geralmente meus livros são baseados em pesquisa de campo, e com esse livro eu entrevistei mais de 100 pais, já pais avós, né? Que já eram avós, os filhos casaram, para ver como é que eles sentiam, como é que os filhos estavam tratando eles, os filhos adultos, como é que estavam tratando seus pais, que agora são avós. Então, teve muito pai me dizendo que se arrependia muito de ter mimado tantos filhos, que os filhos não arranjavam tempo, nem às vezes um telefonema para eles. Então, eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente, que a gente dá demais, a gente submeter nossos filhos a um consumismo exagerado, porque a gente pode, então você começa dar roupa, dar isso, cada festa uma roupa nova, se é uma mocinha, não façam isso, deixem um espaço para o desejo. O desejo é fundamental, ele é uma força motriz para a vida, para combater suicídio, depressão, falta de vontade de viver. A gente hoje tem uma geração que hoje já é 25% dos jovens estão entre aqueles que a gente chama de geração neném. Mas não é neném de pequeno, não. É nem trabalha, nem estuda. Não porque estejam com dificuldades financeiras, apenas porque não encontraram nada que os satisfizesse. E isso está ligado, evidentemente, a esse excesso de ter, esse excesso de achar que eles só podem fazer o que gostam. Olha, gente, não existe nenhuma profissão no mundo em que você, durante 30 ou 35 anos, dependendo se é homem ou mulher, que você trabalha nessa profissão, que você vai ser feliz 8 horas por dia durante 30 anos. Isso não existe em lugar nenhum do planeta. Tem momentos difíceis, não é? Tem momentos, tem partes do trabalho que você ama e tem outras que você não gosta tanto. Então, isso é o normal. E a gente ensinar os filhos, que ali eu trabalho muito nesse livro aqui, Limite Sem Trauma, aliás, aqui, sabe? Esse livro é que eu trabalho muito essa questão para os pais aprenderem como dar o limite sem causar nenhum mal do ponto de vista afetivo, emocional, sem trauma, que os pais têm muito medo de traumatizar. Mas você dizer não para o teu filho que já tem 2 bolas, mas quer mais uma bola, porque a bola do amigo é diferente, isso não traumatiza ninguém, não. Isso ensina que ele não pode ter tudo na vida, que ele não vai ser feliz 24 horas por dia sempre. E esses livros meus, eu acho que eles ajudam muito os pais, porque eles, primeiro, têm fundamento de estudo psicológico, de educação, de psicologia da educação e do desenvolvimento, que são as matérias que eu trabalho hoje em dia, e, ao mesmo tempo, também tem a minha própria experiência como mãe, que a gente vê que funcionou, que dá certo. Você tem que, como você abriu o programa dizendo também, eu digo sempre, diga sim sempre que possível, e não sempre que necessário. Perfeito. Às vezes é preciso dizer não. Com certeza, educar é dizer não. Muito obrigada, Tânia. Foi um prazer conversar com você. Tanta coisa. Seus livros são maravilhosos, os títulos maravilhosos. Eu tenho certeza que esse aí do Educar Sem Traumas, o pessoal ficou... Porque é assim, como dar limite, mas sem danificar o outro, sem trazer coisas ruins. Exatamente. Isso é possível. Exatamente. Muito obrigada, Tânia. Um prazer receber você aqui no Educação. Muitas histórias inspiradoras. Eu já sabia, a gente tinha que ter mais tempo. Você tem que voltar aqui para falar mais sobre os seus livros. Quando quiser, né? Que vai ser um prazer enorme, quando quiserem. Opa! Só me aguarda um minutinho aqui que eu vou me despedir do pessoal e já volto para a gente conversar. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá!